Amados, o tema da mensagem de hoje é a repreensão com amor. Amados, num tempo e numa época onde nós vemos que o ser humano se tornou orgulhoso, se tornou soberbo, se tornou autossuficiente, amante de si mesmo, como está escrito em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nós percebemos e nós notamos no Espírito, quando lemos as palavras das Sagradas Escrituras e vemos o mundo como está, o ser humano como está no dia de hoje, fora e dentro da igreja, nós percebemos que nós se tornamos orgulhosos e não queremos repreensão, não queremos ajustes de rota, não queremos correção e principalmente não queremos a correção que verdadeiramente vai mudar o nosso orgulho e a nossa soberba. Então no dia de hoje, amados, eu e você temos que estar com o coração aberto para a repreensão com amor, sabendo que a repreensão, ela é amor. Feche os seus olhos e repita comigo: meu Senhor e meu Deus, eu lhe peço que ilumine a minha mente e o meu coração, para que eu aprenda a amar a repreensão e entender que a repreensão é amor para a minha vida. Não me permita sair daqui hoje sem entender no Espírito a importância, a necessidade da tua repreensão. Abra o meu coração, me dê a humildade de Cristo, para eu reconhecer que eu preciso ser repreendido, para que eu seja salvo. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, a nossa carne é uma carne traiçoeira. A nossa carne, ela foca na nossa vaidade, ela foca no nosso orgulho, e ela foca na nossa soberba, e tudo isso vai impedindo de nós escutarmos o mínimo de repreensão possível. E nós percebemos que a nossa carne, ela não quer repreensão, mas por outro lado, ela quer que você seja elogiado, que você seja celebrado, que você seja engrandecido, que você seja enaltecido e que você seja honrado. E tudo isso vai totalmente em desencontro do que Deus quer que você reconheça, da maneira como Deus quer que você ande na sociedade, principalmente na sua vida cristã. Amados e preciosos, o homem moderno, que paga as suas contas, que paga os seus impostos, que tem a sua família, mães, pais, pessoas que também estão avançando na sua carreira, estes homens, este homem moderno, que somos eu e você, não aceitamos mais repreensão. Quando nós olhamos o panorama do mundo, nós vemos o politicamente correto avançando nas igrejas, avançando na sociedade. Não repreenda esse, não fala nada daquele. Você tem a sua verdade pode ser não a minha verdade. O seu certo ou errado pode não ser o meu certo ou errado. E nós vemos uma sociedade se perdendo em si mesmo e sendo enganada por Satanás. Só existe uma verdade, diga, só existe uma verdade. A verdade é Cristo. A verdade, amados, é que nós precisamos seguir a imagem e semelhança daquele que nos amou. Aleluia! E o homem se acha autossuficiente, como a própria igreja de Laodiceia, que nós vamos estudar hoje, que se achava autossuficiente. Sou rico, tenho tudo. Mal ela sabe que é pobre, cega e nu. Removendo Jesus como a base da igreja e colocando pessoas, obras e situações como o centro da igreja. E nós vemos, amados, que este pós-modernismo, este politicamente correto, de uma maneira muito astuta, foi entrando dentro da igreja e hoje não existe mais repreensão nem dentro da própria igreja. E nós percebemos, com muito choro, com muitas lágrimas, que até no santo ministério
este assunto repreensão, Satanás, de uma maneira muito astuta, muitas vezes com sofismas, olha, não vamos repreender porque as pessoas podem não voltar no próximo culto. Não vamos repreender porque elas são pessoas que são jovens na fé. E nós percebemos que muitas vezes por motivos que parecem certo, até a repreensão neste santo ministério está se perdendo. E no dia de hoje, o Espírito Santo, ele está aqui para te alertar que é necessário a repreensão, mas a repreensão com amor. Aleluia! Glória a Deus! Amados, se olharmos para as crianças de hoje refletem a sociedade e os pais pós-modernos. A criança, ela hoje manda nos pais, o pai pergunta, filhinho, onde nós vamos jantar hoje? Você quer pizza ou você quer hambúrguer? E o filho decide, olha pai, hoje eu não quero pizza, eu quero hambúrguer. Amados, uma coisa tão simples, que mostra o quanto os pais, o politicamente correto, essa psicologia infantil, que é um engano de Satanás, entrou na sociedade e o pai não repreende mais o filho, e não sabe, não coloca a consciência, que o filho, ele é eterno, e ele vai passar a eternidade, se Jesus voltar hoje, ou no inferno, ou nos céus. A nossa amada arcebispa sempre diz que no mundo antigo, na época de Noé, muitas, e o profeta do Senhor também, a própria Bíblia também, que crianças, só 8 pessoas se salvaram, amados, crianças, que o pai estava falando, não filhinho, você está certo, olha, eu não vou falar não, papai te ama, olha, o papai te protege, você é o filhinho do papai, morreram nas inundações. Sodoma e Gomorra tinha várias crianças também, amados. Na sociedade pós-moderna, muitas crianças vão ficar na tribulação. Crianças vão morrer na tribulação. Crianças morreram nas enchentes agora do Rio Grande do Sul. Crianças morreram com Covid. Crianças morreram nos terremotos, maremotos. E amados, nós precisamos saber que a palavra de Deus não faz distinção. Olha, para criança você prega assim, para adulto você prega de outra forma. Claro que nós sabemos que a criança tem que ter uma forma de abordar que vai ter um resultado melhor, sem dúvida nenhuma. Existe uma sequência, mas não esconder a verdade, não camuflar a verdade e não colocar os filhos que precisam obedecer os pais, assim como Jesus, que é o nosso exemplo, obedeceu o pai. Aleluia! Quantos querem obedecer a Deus no dia de hoje? Se olharmos para a juventude, amados, cada vez mais autossuficientes. Ligue o YouTube e veja todos os YouTubers jovens, todos eles, dono da verdade, autossuficiente. Pode colocar para mim 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Todos eles entendendo claramente que eles têm a verdade, que os pais deles estavam errados, que os avós estavam errados, que a Bíblia está errada e que ele é a voz da razão. Quantos conhecem jovens youtubers extremamente egocêntricos, cheios da verdade, cheios de si mesmo? E isso refletiu dentro da igreja, amados. Lembre-se que o pecado de Satanás é o orgulho. E ele colocou o orgulho em você e colocou em mim, para que nós não queiramos receber a repreensão. Olha aqui como está hoje, o mundo de hoje, e infelizmente a própria igreja. Ninguém quer ser mais repreendido. Vai repreender um pastor, mesmo que seja com amor, sem expor este pastor, pelas razões certas, com sabedoria, com formas de falar, de abordar, ele não quer ouvir. Por quê? Ele já está salvo. E se você entrou nessa sala hoje, achando que e tendo certeza que você está salvo, o Espírito Santo está querendo te dar um alerta. Precisamos avançar com a humildade. Os céus só terão humildes, amados, que reconhecem o seu pecado e se arrependem. Amém?
Olha o espectro do mundo, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Versículo 2. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Versículo 3. Insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4. Traidores, impetuosos, soberbos, diga soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, embora tenham aparência de piedade. Olha a igreja pós-moderna, aparência. Quando você vai ver os frutos correspondem ao mundo e ao pecado. Negam o seu poder, afastem-se destes também. Essa é a realidade da igreja, é a realidade da sociedade, dos jovens, das crianças, e diga graças a Deus, que Deus vai me repreender hoje. Glória a Deus. Amados, a repreensão não é uma acusação. O objetivo de acusar é de Satanás. A repreensão, ela é uma correção de rota, correção de atitudes, correção se você estava indo para o pecado ou estava se perdendo em si mesmo, e um ajuste de rotas. Mas qual que é a resultante? O final é para que você se amadureça na fé e principalmente esteja partilhando da santidade de Deus. Glória a Deus. É impossível o homem ser salvo se ele não for repreendido, amados. A repreensão em amor, ela tem benefícios, se ela é recebida em temor. Diga, a repreensão em amor, ela tem benefícios, se ela é recebida com temor. Vamos temer, amados, a mão de Deus? Vamos, aleluia. Quando a pessoa não aceita a repreensão, ela não conhece a Deus, não reconhece que o preço pago para a sua redenção foi muito alto e não dá valor a esta redenção. E também não sabe o quão difícil é o homem entrar pela porta estreita. Você que está aqui sentado e você que está na sua casa ou na sua igreja esta manhã, você tem que entender, nós temos que entender, eu que sou o menor aqui tenho que entender, este nada que está falando aqui, que precisa ser repreendido, temos que entender. Amados, que quem não gosta da repreensão não conhece a Deus, não conhece a obra redentora, não dá valor para o preço pago e principalmente não sabe o quão difícil é o homem entrar pela porta estreita. 1 Pedro 4:18, só para concluir, o Espírito Santo vai nos mandando versículos, amados, para que nós possamos entender. É difícil, se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio pecador? Amado, se você não for repreendido, sinceramente, com amor, com o Espírito Santo, com a palavra, você acha que você vai ser salvo? Eu preciso ser repreendido. Por favor, a nossa amada arcebispa aqui, para mim é um exemplo de humildade, ela resplandece a humildade de Cristo, ela nos diz, muitas vezes ao conselho, ela fala, não me poupem a vara se eu estiver errada, eu quero ir para o céu. Hoje você tem que abrir o seu coração para a repreensão. Começamos a perceber que no Santo Ministério, as pessoas não repreendem mais ninguém. Ninguém repreende mais ninguém. Tudo é tratado de uma maneira muito politicamente correto. Nós estamos querendo crescer, não queremos desanimar, mas existe um ponto nisso tudo. O Espírito Santo, ele precisa repreender com amor, seguindo a forma bíblica, sem soberba, lembrando que a repreensão, ela não é uma acusação, não é para você repreender como se você fosse melhor que a pessoa, mas um ajuste de rota, que não pode gerar mágoa, nem raiz e amargura, mas tem que gerar temor, paz, humildade, aleluia, glória a Deus. Lembre-se do seu avô, dos seus pais, se de fato eles te repreenderam na infância, e se foi bom isso para você. Vamos tirar uma foto dos dias de hoje, amados. Tem muitos benefícios. Agora, amados, a porta dos céus é apertada. E
poucos vão entrar. O justo, se você se considera justo e entrou aqui hoje, é difícil. Então nós precisamos da repreensão. Aleluia! Quantos querem abrir o seu coração para a repreensão? Provérbios 15:33, a humildade precede a honra. Então o humilde, ele aceita a repreensão com temor, reconhece, consegue se arrepender e entrar no céu. Agora, Provérbios 16:18, o orgulho precede a queda. Aquele que não gosta, a voz da razão, já conhece tudo, já é salvo. Aquele que já se acha, é igual a igreja de Laodiceia, eu já sou rico, eu tenho tudo. Igreja de Sardes, você tem fama de estar viva, mas está morta. A igreja que mais eu tenho temor é a de Éfeso. Perdeu o primeiro amor e ainda era perfeita em obras. Amados, o orgulho precede a queda. E o orgulhoso, ele não se arrepende. Agora, amados, para que nós avancemos, eu vou fazer uma introdução. E graças a Deus pelo apóstolo Lucas, porque ele fez um resumo no livro de Atos, colocando o resumo da história do povo de Israel. E nós vamos perceber, amados, que os anos que são contados para Deus, é os anos que você estava debaixo do Espírito, aceitando repreensão, obedecendo, corrigindo a rota, se humilhando. Os outros anos, eles não são contados para Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos de 17 a 18, assim é esse resumo que o livro de Atos dos Apóstolos, escrito neste momento pelo nosso amado e precioso apóstolo Lucas, aqui ele vai falar sobre este resumo. Nós temos que saber que foram 40 anos de deserto, 450 anos daquele período de juízes, depois 40 anos do reinado de Saul, 40 anos do reinado de Davi. Aleluia! Glória a Deus! Então tudo isso, mais 3 anos ali do começo do reinado do nosso amado rei Salomão, tudo isso dá 573 anos. Não é importante se apegar aos números, nem conta de matemática. É o conceito, amém, amados? Glória a Deus. Então, 40 anos de deserto. Atos dos Apóstolos 13, de 17 a 18. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência na terra do Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. Versículo 18. E os aturou no deserto cerca de 40 anos. Diga 40 anos. Foi quando eles saíram do deserto, saíram de Egito, estavam no deserto, indo para a terra prometida. Agora, o próximo versículo já vai falar dos 450 anos desse período de juízes. Então, versículo 19. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles como herança ao seu povo. Sabemos ali a história de Josué. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu até o tempo do profeta Samuel. Então, só 450 anos lhe deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Muito obrigado, Bispo Cidinha. Então já deu ali 450 anos do momento da época de juízes, mais 40 do deserto, 490 anos, aleluia. Continuando, amados, depois de juízes vem o primeiro rei de Israel, quem é? Saul. Próximo versículo. Aleluia, Atos 13, 21. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Aleluia, 40 deserto, 450 da época de juízes, mais 40, nós estamos falando em torno de 530 anos. Aleluia, glória a Deus. Depois vem, quem que é o próximo rei depois de Saul? Davi. Primeiro a Crônicas 29, de 26 a 27. Faz um resuminho ali no livro de Crônicas, contando que tem 40 anos o reinado de Davi. Primeira Crônicas, capítulo 29, versículos de 26 a 27. Não precisem fazer contas, o importante é entender o conceito. Glória a Deus. Então o rei Davi disse, muito obrigado. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel.
Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 3 em Jerusalém. Aleluia. E 33 em Jerusalém. Muitíssimo obrigado, amados. Então, 40 anos. E depois de Davi, o seu filho Salomão, ele assume, não assume, amados? E nós sabemos que o templo, ele começou a ser construído no 4º ano, no 2º mês, desse reinado de Salomão. E agora, no livro de 1 Reis, nós vamos ver que, muito provavelmente, é o profeta Jeremias que escreveu o livro de Reis, é o que os judeus acreditam, né? Não existe comprovação arqueológica, mas eles acreditam que é o profeta Jeremias. E, amados, nós vamos ver que o profeta Jeremias, quando ele escreve 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, já pode colocar para nós, ele vai contar esse período todo como 480 anos. Nós já estávamos em 570, mais 3 de Salomão, 573. Só que o profeta Jeremias, quando ele faz esse resumo, ele fala 480. Aonde está esses 93 anos? Será que eles estavam debaixo da obediência? Ou eles estavam debaixo de pecado? Será que os dias da sua vida que você não se arrepende, não aceita a repreensão, não abre o seu coração para obedecer, são contados no livro da vida? Ou os dias que você anda no Espírito, se arrepende, aceita Jesus, corrige a rota, são contados? 1 Reis 6, versículo 1. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, olha aí. Espera aí, o apóstolo Lucas falou que dava 573. O profeta Jeremias está falando que dá 480. Aonde estão esses 93 anos, amados? Aonde estavam? Será que estão contados os dias da sua vida que você não se arrependeu e não abriu o seu coração para o arrependimento e a santidade? 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, em Israel, no mês Ziv, que é o 2º mês, ele começou a construir o templo. Então, de anos completos, são 570, mais 3 de Salomão, porque é no 4º que começa a construção. 93 anos de diferença nessa conta. A pior época do povo de Israel foi a época de Juízes, aonde Deus repreendia e eles não se arrependiam. E eles colhiam o fruto dessa falta de arrependimento. E este é o nosso início, amado, deste estudo tão necessário no dia de hoje, da repreensão. Vamos achar esses 93 anos, amados. Juízes 3, de 7 a 9, a gente vai muito rápido. 8 anos que o povo de Israel desobedeceu e ficou subjugado pelo rei da Mesopotâmia. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Ázera. A ira do Senhor se acendeu de tal forma contra Israel, que ele se entregou nas mãos de Cuxa-Rizataim, rei de Aram-Naraim, porque os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Ali é o rei da Mesopotâmia que está subjugando, 8 anos. Juízes 3, de 12 a 14, olha o resuminho que nós temos aqui. 18 anos que o povo de Israel ficou subjugado pelo rei de Moabe. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Justamente por causa do mal que fizeram, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Foram subjugados. Versículo 13. Depois de conseguir uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Juízes 4, de 1 a 3. 20 anos sendo subjugados pelo rei de Canaã da época. Juízes 4, de 1 a 6. Depois da morte de Eude,
Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Você pode cair no dia de hoje? O povo de Israel caiu muitas vezes. Amados, vamos ser humildes e reconhecer o nosso pecado. Versículo 2. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército de Sísera, que habitava em Haroset Hagoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque o rei de Jabim tinha 900 carros e haviam sido oprimidos cruelmente durante 20 anos. 20 anos, amados. Juízes 6, capítulo 1, os midianitas. Todo mundo conhece essa história, não é? De Gideão. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a pior época, amados, de todas da época. O pior período foi Juízes. E o pior período dentro do período de Juízes foi o período de Sansão. Que tragédia. 40 anos sob os domínios dos filisteus. Juízes 13, 1. 40 anos de domínio, escravidão, zombaria, arruaça, desonra, por causa de pecado. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Somando todos esse tempo, amados, de desobediência, dá 93 anos que não foram contados pelo pelo profeta Jeremias, dizendo que Deus, Ele só conta os anos que você está debaixo do Espírito. Os anos que você esteve ou está debaixo da escravidão do pecado, debaixo da escravidão do mundo, eles não são contados. Os anos que você está debaixo do domínio, do senhorio do Espírito Santo, obedecendo, aceitando repreensão, se arrependendo, eles são contados no livro da vida. Aleluia! Por que o profeta do Senhor, amados, todas as pregações ele conduz ao arrependimento e faz as pessoas se arrependerem e aceitarem Jesus, porque ele sabe que muitos ali estavam debaixo do domínio do pecado e os seus dias não estavam sendo contados. Mas ele faz isso para que os dias deles voltem a ser contados no livro da vida e naquele grande dia sejam arrebatados. Aleluia! Glória a Deus. Quantos querem no dia de hoje se arrepender? Eu quero, aleluia. Amados, temos que saber que a repreensão, ela é amor. Apocalipse 3, 19. A repreensão, ela é amor. Diga, a repreensão, ela é amor. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Você acredita que Deus te ama? Ele te amou muito, que Ele entregou o seu filho, não é verdade? E Ele precisa, amados, te repreender. Da mesma forma que eu preciso repreender o meu filho Noah que está aqui. Senão, eu não estou amando ele. E ele tem um lugar, se o Noah não obedecer aonde ele vai, para o lago de fogo. Mas se o Noah obedecer, e se eu repreender ele com amor, que gere temor, não raiz de amargura nem mágoa, mas que gere amadurecimento na fé, tem um lugar que ele pode ir, que ele vai. É o reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus. Amados, o próprio Deus está dizendo para você, eu repreendo e eu disciplino aqueles que eu amo. Vamos entender que repreensão é amor. Nós estávamos conversando, eu e a Bispa Cidinha, para identificar qual seria o tema da mensagem. Nós começamos a amar a repreensão. A Bispa Cidinha falou, olha, o não à hipocrisia. Dificilmente alguém ama a repreensão. Mas as pessoas têm que entender que a repreensão é amor.
Glória a Deus. Não estamos aqui para ser hipócritas, amados. Nós estamos aqui para reconhecer o nosso pecado e se esforçar para amar a repreensão. Glória a Deus. Aleluia. Agora tem um detalhe. Existe um exemplo na Bíblia que, se você focar nele, você vai conseguir aceitar a repreensão. É uma pessoa, amados. Jesus Cristo. O foco em Jesus faz você aceitar a disciplina. Hebreus, capítulo 12, dos versículos de 12 a 6, de 2 a 6. É que a gente já está acostumado a falar Hebreus 12 e 14, não é? Hebreus 12, muito obrigado, de 2 a 6. Tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Se você só quer ser celebrado, só quer ser elogiado, se você só quer ser reconhecido e enaltecido, você quer o contrário do que Jesus fez. Ele suportou, amados, a cruz ao desprezar a vergonha, mas depois disso, ele se assentou à direita de Deus. Olha a continuação, que tremenda, amados. Pensem bem naquele que suportou tal posição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Para você aceitar a repreensão, você precisa estar com os olhos fitos em Jesus, focar em Jesus. O Jesus é o seu metamodelo, não sou eu, não é a arcebispa, não é ninguém. O seu metamodelo é Jesus Cristo. Aleluia. Se você focar nele, amados, você vai conseguir. Ele suportou. Eu não vou mais me desanimar. Não vai, essa repreensão não vai gerar raiz de amargura. Pelo contrário, eu quero me amadurecer. Eu quero ser aprovado. Eu sei que o preço pago foi alto. Eu sei que a porta é estreita. E eu tenho consciência que, se eu não for repreendido, eu não vou entrar. Mas aqui na terra, eu vou ser muito honrado. O que adianta ganhar o mundo inteiro, amados? Mateus 8, Marcos 8, 35, não precisa nem colocar, mas muito obrigado. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Pensem bem, versículo 4, esse nós já lemos, muito obrigado. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Se compara com Jesus, você sempre vai falar: não, eu posso aceitar a repreensão, eu posso ser humilde, eu posso ser corrigido. Versículo 5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Olha aqui Provérbios: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Se você focar em Jesus, o metamodelo é Jesus, a repreensão não vai gerar mágoa. Pelo contrário, está falando neste texto que você não vai desanimar e nem vai descansar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, nós temos que entender que Deus disciplina apenas quem é filho. A própria Bíblia diz que, se você não é disciplinado e nem repreendido, o próprio apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo através dele, você não é filho. Se todo mundo te bajula, se todo mundo te enaltece, se você só é honrado e ninguém te repreende, Deus que controla as circunstâncias não levanta um para te repreender, a Bíblia está dizendo que você não é filho. É a sequência, amados. Hebreus é o próximo versículo, 12 de 7 a 9. Hebreus 12, de 1 até 13, amados, a gente sempre, nós temos que destrinchar ele, porque ali está toda a disciplina, amém? Então nós vamos passo a passo. Hebreus 12, de 7 a 9, perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que o filho não é disciplinado. Ora, que filho que não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, alguém não foi repreendido aqui? Todos. Amados, o profeta do Senhor,
ele tem um temor de Deus Pai. Nas conversas, nós vemos muitas vezes ele falando: eu tenho temor de não conseguir cumprir o objetivo que Deus me deu. Ele só pensa nas almas. Qual que é a próxima cidade? Vamos avançar. Lá na Coreia, as pessoas querendo um dia de descanso, ele falou: eu não quero descansar, eu não tenho descanso, eu quero servir Jesus. Ele ficava lá na Coreia, no hotel, no vidro do hotel, vendo os carros passando e falando: essa pessoa precisa de Jesus, eles precisam. Essas pessoas não vão ser salvas. Olha o temor, amados. Jesus tinha temor de Deus Pai? Pedro, afaste-se de mim. Meu Deus, como você vai falar alguma coisa para me desanimar para obedecer meu Pai? Arreda. Aleluia. Então, amados, e chamou de Satanás. Aleluia. Pode ser até o versículo 8. Glória. Você tornar-no participante. Então vocês são bastardos e não filhos. Se você não é repreendido, não gosta de repreensão, e o santo ministério vai retomar este caminho em nome de Jesus. Eu preciso ser repreendido em nome de Jesus. Por favor, não me poupem a vara. Eu sigo o exemplo da minha líder. Não me poupe a vara, eu quero entrar nos céus. Aleluia, glória a Deus. Eu estava até, esse nada que está aqui, pela misericórdia de Deus, foi chamado para ser tradutor do profeta. E eu vejo que muitas vezes eu não sou repreendido, porque, não, ele é o tradutor do profeta. Amados, por favor, amem a minha salvação. Me repreendam. Eu quero ser repreendido. Eu quero a mão de Deus sobre a minha vida, porque naquele grande dia eu sei que eu sou orgulhoso. Para o Conrado orgulhoso, soberbo, idólatra de si mesmo, que se acha mais que os demais, ele adora que ninguém repreende, ele gosta, perdão Senhor, que ninguém repreende ele. Mas o Conrado que quer ser salvo, ele tem que amar a repreensão, desejar. Nunca vou esquecer o dia que nós fomos repreendidos, eu e a amada arcebispa em Menengai 6? Menengai 6. Que amor de Deus pela minha vida. Que amor de Deus na frente de 10 milhões de pessoas. Que amor de Deus. Graças a Deus eu fui repreendido. O arcebispo João, primeira reunião no Santo Ministério, foi repreendido. E ele só chorava e agradecia a Deus. Muito obrigado por me amar. Amados, vamos abrir nosso coração para a repreensão? Em nome de Jesus. Aleluia. O pai poda os filhos. Se você é filho, ele vai te repreender. Mas ele vai podar para que você dê mais frutos. João 15, de 1 a 2. Eu agradeço uma amada evangelista, Rafael, que na nossa célula, ele levantou a mão e falou: posso incluir um versículo na sua pregação? Com tanta humildade. E trouxe esse versículo, aleluia. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Amado, para você estar conectado na videira, você tem que ser filho. Amém? Aleluia. Então, imagine que os ramos são filhos, glória a Deus. Se você não é repreendido, você não é filho. Mas se você está ligado, está sendo repreendido, você é filho. Mas por que o pai repreende o filho? Versículo 2. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não dá fruto. E ele poda aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. É por isso, amados. É por isso. Ele vai querer que você ande uma milha a mais. Ele vai querer que você vire a cara para o próximo tapa. Ele vai querer que você seja o menor entre todos. Só assim você pode entrar no reino dos céus. Amém. Glória a Deus. E as características de quem aceita a repreensão? Primeiramente, ele é sábio. Provérbios 15, de 31 a 33. Quem aceita a repreensão é sábio. Nós sabemos que Salomão, quando ele foi pedir sabedoria, ele falou: Senhor, me dê sabedoria para julgar ou governar, depende da tradução, o seu povo com justiça. Não era para ele, era para o povo dele.
Nunca é, amados, é sempre para a obra de Cristo, para honrar a Cristo. Quem ouve a repreensão que dá vida habitará à vontade entre os sábios. Versículo 32, quem recusa a instrução faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Amados, primeira característica, se você é sábio no Espírito, você tem que amar a repreensão. Se todo mundo está te elogiando, coloca o seu rosto no pó, se arrepende e fala, amados, amem a minha salvação. Eu com certeza estou errando em alguma coisa. Me ajude. Amados, quando eu falo com o arcebispo Lucélio, eu me sinto o mais soberbo do mundo. Toda vez que ele vai me dar uma orientação, e graças a Deus ele também me ajudou muito com esse estudo, louvado seja Deus pela vida dele, ele se mostra o menor de todos, que necessita da repreensão. Nós estávamos no saguão, lá em Manaus. Amados, o temor que ele tem de estar perto do profeta do Senhor é assustador. Ele sabe que verdadeiramente a boca de Deus está querendo nos disciplinar através do profeta. Vamos temer, amados, a Deus, aleluia, glória a Deus, vamos ser humildes. Provérbios 12:1, quem ama a disciplina, ele quer o quê? Ama o conhecimento, ama o entendimento. Quem ama a disciplina, diga repreensão, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é o quê? Outra característica, amados, quem ama a repreensão é prudente. Existe diferença entre a prudência e a sabedoria. Provérbios 15:5. Quem ama a repreensão é prudente. Prudência, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora no muito te colocarei. Esteja atento, mantenha sua candeia acesa. Se esforce. Prudência. O insensato faz pouco caso da instrução, diga repreensão do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela o quê? Prudência. Amados, precisamos ser prudentes. Agora, as crianças precisam ser repreendidas. Meu filho tem 10 meses. Qualquer coisa que ele vai fazer de errado, claro que tendo sabedoria e entendimento pela idade dele, ele é repreendido de uma forma que ele possa entender, com amor. Amados, as crianças precisam ser repreendidas. Provérbios 29:15. Aleluia, glória a Deus. Quem insiste no erro, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Meu Deus, todas as vezes que eu envergonhei minha mãe, eu me arrependo tremendamente. Quando eu fui expulso da escola porque eu matei aula, minha mãe foi chamada lá na diretoria, amados. Que vergonha, eu me arrependo. E olha que ela não me poupava a vara, hein? Graças a Deus por isso, louvado seja Deus. Amados, eu morro de medo de ser repreendido pela supervisora Mariene, pela bispa Cidinha, pela arcebispa. Imagina a vergonha, se eu fizer alguma coisa errada, a supervisora Mariene falar, amado, posso falar com o senhor um minutinho? E me repreender. O arcebispo Conrado, amados, se eu não aceitar uma repreensão da supervisora Mariene naquele grande dia, Deus vai falar, você não ouviu a minha filha, que eu amo tanto, falando com você? Morro de medo, eu morreria de vergonha, eu ficaria extremamente envergonhado se eu recebesse uma repreensão, morro de medo. Temos que temer, amados, a autoridade espiritual é muito séria, meu Deus do céu. A criança precisa ser repreendida, a falta de repreensão leva o homem à ruína. Olha Davi sendo repreendido pelo profeta Natã. Segundo a Samuel 12, que tragédia esse capítulo, hein? Meu Deus,
2 Samuel 12, de 1 a 9. Poderíamos ler até um pouco mais, eu vou dar uma cadência, porque este tema tem que ser concluído hoje. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Meu Deus, como nós somos hipócritas, eu me arrependo, Senhor. Mas o pobre não tinha, nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos, comia junto dele, bebia do seu copo, até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas e dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, ele tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e preparou para o viajante. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, olha, meu Deus do céu. Se Davi foi repreendido, amados, você também precisa ser repreendido. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Versículo 6. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Olha a hipocrisia. O profeta Natã olhou no olho de Davi e falou: esse homem é você. Que repreensão, hein? Que contrapé, hein? Como nossa carne é orgulhosa, hein? Como nós somos soberbos. O soberbo não se arrepende, amados. Esse homem é você, Natã disse. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi como rei e o livrei das mãos de Saul. Olha a repreensão. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Você matou Urias, o hitita, com a sua esposa e tomou-a como mulher. Com a espada, muito obrigado, amado pastor Neto, e tomou-a como mulher dele, para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Diga: eu me arrependo. Eu me arrependo. Como nós muitas vezes apontamos tantos erros dos outros, né? Não olhamos a trave que está no nosso olho. Para mim essa é uma das repreensões mais sérias da Bíblia, se não for a mais. Meu Deus, que hipocrisia. Nós somos hipócritas, temos que nos arrepender em nome de Jesus. Jesus repreendia, Mateus 16, de 21 a 23. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, olha, chamar o senhor, o mestre à parte, para ninguém ver, né, que eu estou repreendendo ele. E começou a repreendê-lo dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Versículo 23, Jesus virou-se a Pedro: para trás de mim, Satanás. Imagina Jesus olhar no seu olho e falar: Satanás. O autor da vida, aquele que governa o universo com a mão, Hebreus 1, Apocalipse 1, Hebreus 1, que a palavra sustenta o universo inteiro. Aquele que criou todas as coisas, ele olhar para você e falar: afasta-se de mim, Satanás. Repreensão séria, não é? Ele ficou pensando: olha, será que o Pedro vai desanimar? Aí eu acho que eu vou magoar o Pedro. Aí depois, hein, eu posso magoar ele, ele pode desanimar o André desanimar o Tiago por ser mais velho desanimar o João. Eu não vou repreender. Ele pensou nisso, sim ou não?
Afasta-se de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Mateus 17, 14 a 18, é um capítulo na frente, não é? Glória a Deus. Eu gostaria de incluir também aqui, depois procurem para mim, por favor, amada Bispa Cidinha, eu acho que é Lucas 12, João 2, Lucas 12 ou João 2, que Jesus expulsa os homens do templo, por favor. Onde nós estávamos? Mateus 17, muito obrigado, amada Bispa Cidinha. Mateus 17, de 14 a 18. Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, o homem se aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem convulsões, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Ó a repreensão de Jesus. Agora, uma vez foi com Pedro, agora é com os discípulos. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Amados. Mateus 21, 13, muito obrigado. Amados, será que foi para tanto? Nossa carne pergunta, né? Nossa soberba fala assim: nossa, será que precisava de tudo isso? Jesus queria arrancar qualquer raiz que teria de incredulidade daqueles apóstolos. Qualquer coisa que faria eles pecar. Ele foi lá e, profeta do Senhor, ele repreende, sim ou não? Não passa nada, amados. Qualquer coisa que ele vê que pode virar um orgulho, ele repreende. A vez que eu mais fui repreendido foi quando nós estávamos em Alphaville. Ele falou: eu conheço você. Eu sei que você é orgulhoso, que você estava na frente daquelas pessoas lá, pensando em você. Não faça isso, meu filho. Fui extremamente repreendido. Graças a Deus por isso. Aleluia. Isso mostrou que ele é um profeta verdadeiro mesmo. Se fosse falso, ele me falava: olha, muito obrigado, viu? Que legal a sua cidade aqui, é bonitinha, né? Precisamos, amados, abrir nosso coração. Tragam o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante foi curado. Graças a Deus por isso. Mateus 21, 12. Olha outra repreensão. 21, 13, por favor. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo ela covil de ladrões. Qual que é o evangelho que ele faz as cordas? É João? João 2? João 2,14. É porque tem um evangelho que ele fala que ele faz a corda, ele faz um chicote de cordas, né? Acho que é João 2, né? Perfeito. Então vamos lá. Então pode voltar nessa parte, por favor. Lá, Jesus entrou no templo e expulsou os que estavam vendendo e comprando, derrubou as mesas, os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: está escrito, aleluia, glória a Deus. Em João, ele fala que João 2, 14 e 15, eu só quero chamar a atenção da corda, porque parece extremo, né? Nossa, Jesus Cristo, o autor da vida, fez uma corda e expulsou todo mundo? João 2, 14. 2, número 2 mesmo, 14, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. No pátio do templo encontrou alguns bois, vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados à direita das mesas trocando dinheiro. Ele fez um chicote de cordas e expulsou-os do templo. Amado, começou a virar as mesas e chicote. E ele volta aonde? Lá em 2 Crônicas 7, não é? Onde fala: a casa do meu pai vai ser uma casa de oração. Repreendeu, Jesus repreendia, amados.
Mateus 23, nós não vamos ler, Jesus repreende o sacerdócio do começo ao fim. Ele olha assim para os apóstolos e fala, e aponta os sacerdotes, aponta os mestres da lei, aponta os fariseus e fala, está vendo eles? Faz tudo o que eles falarem, mas não faz nada do que eles fizerem. E começa a repreender, do começo ao fim. Uma das mais sérias é que ele fala, vocês adornam os túmulos dos profetas, mas seus pais mataram os profetas. E ele quer dizer que se vocês estivessem na época, vocês também matariam os profetas. João 8, nunca vou esquecer aquela pregação de João 8 da arcebispa, a hora que Jesus olha para os fariseus e fala, o pai de vocês é o diabo. Você imagina Jesus olhar para uma pessoa que a vida inteira leu a lei mosaica, estudou a lei mosaica, estudou o Deus de Israel, seguia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e chega o Messias e fala assim, ó, você que estudou a sua vida inteira, o seu pai é o diabo, que é mentiroso desde o início. Que repreensão séria, amados, não é? Jesus repreendeu seriamente as igrejas de Apocalipse. Para Éfeso, Apocalipse 2:4, ele falou, você perdeu o primeiro amor. Para Pérgamo, Apocalipse 2, de 14 a 15, falou, você tolera falsos ensinos, você aceita imoralidade sexual e também a idolatria. Para Tiatira, Apocalipse 2, de 20 a 22, ele fala, vocês aceitam a prática do adultério, tolera a imoralidade sexual, idolatria. Para a igreja de Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 2, você tem fama de estar viva, mas está morta. Para Laodiceia, Apocalipse 3, de 15 a 17, você não é fria nem quente, mas é morna. E ainda fala, você se acha autossuficiente e repreende. Jesus repreendia seriamente, amados. O apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro em Gálatas 2, de 11 a 14. Amados, se não é o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e a igreja primitiva poderia ter voltado à prática do judaísmo, se não fosse repreendido seriamente. Ali era o começo do fim. O apóstolo Paulo já repreendeu. Quando, porém, Cefas, Pedro, diga Pedro, chegou a Antioquia, eu me opus a ele cara a cara, por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, por medo dos que eram da circuncisão. Olha diga hipocrisia. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé, você se acha melhor que Barnabé? Se Barnabé errou, amados, eu e você podemos errar, não podemos? Se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, disse a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil, não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Que repreensão séria. Hebreus 5, de 14 a 15 novamente. Hebreus 5, de 14 a 15. Olha a repreensão do apóstolo Paulo para a igreja, que se tornou lerda para aprender. Muito lerda. Vocês já deviam ser mestres e ainda precisa que alguém vá lá e explique os princípios. No entanto, pode ser de 11 a 14, por favor. Aleluia. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois, embora a esta altura devessem ser mestres, precisam que alguém ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam apto a discernir o bem do mal.
1 Coríntios 4, de 18 a 21, já indo para o final da ministração, e eu louvo a Deus pela oportunidade de eu ser repreendido por essa palavra. Essa palavra está me confrontando, amados. Glória a Deus. 1 Coríntios 4, de 18 a 21, o apóstolo Paulo, ele começa a repreender a igreja de Corinto. E aí ele fala, será que eu devo ir com a vara? Ou eu devo ir com mansidão? No entanto, alguns de vocês se tornaram arrogantes, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, não é? Como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir, então saberei que não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Será que é o poder do Espírito Santo? Pois o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em poder, palavra e o Espírito Santo. É o poder de Deus, a palavra de Deus e o Espírito Santo. E o profeta do Senhor fala, o poder da igreja é a santidade. Aleluia. O que preferem? Devo ir a vocês com a vara ou com amor e espírito de mansidão? O apóstolo Paulo, amados, foi o maior missionário, né, da história da igreja, teólogo, vamos falar, né, a pessoa que temia Deus e ensinava, né? Amados, o sonho dele era ir para Roma. Imagina, o maior missionário indo para a maior cidade do mundo, ele não conseguia ir. Aí ele escreve, pela dificuldade de ele ir para Roma, ele escreve uma das maiores cartas, que é a carta dos Romanos. E no final da vida dele, a própria Roma leva ele para a maior capital do mundo, o maior pregador indo para a maior capital, custo zero. A vida inteira foi difícil ele chegar em Roma. Escreve aos romanos, por essa dificuldade, o Espírito Santo ajuda ele a escrever um dos maiores livros da Bíblia. Mas depois, no final da vida dele, o próprio Espírito Santo pega o imperador e faz ele levar o maior missionário, a maior cidade a custo zero. Aleluia, amados. Repreensão. Agora, para concluir, existem benefícios da repreensão? Existem benefícios para quem recebe e para quem repreende em amor, para produzir temor. Aleluia. Tiago 5, de 19 a 20. Quantos benefícios existe a repreensão? Meus irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, a repreensão é uma correção de atitudes, de rota. Não é acusação, não é para gerar mágoa, raiz de amargura, é para gerar maturidade. Lembre-se disso, quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Uma salva de palmas. Precisamos, amados. O profeta do Senhor, amados, ele não deixa passar nada. O santo ministério, a partir de hoje, com o Espírito Santo, vamos repreender em amor. Não vamos deixar passar. Não tem que ser com ignorância, com agressividade, com exposição. O Senhor Jesus fala, vai ter com aquela pessoa, vai conversar com ela. Se ela não te ouvir, vai com 2 ou 3. Se não te ouvir, congregação. Se não te ouvir, mas tem que ser com amor. Mas falar, agora nem com amor a gente está falando. Precisamos voltar a falar, a repreender. Eu quero ser repreendido. E o objetivo da repreensão do nosso Pai, amados, é que você participe da santidade dele, aleluia. Que objetivo tremendo, né? E agora, para concluir, o encorajamento que a Bíblia te dá, para você amar a repreensão. Hebreus 12, 9 a 13. Aleluia. Último texto. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos.
quanto mais devemos submeter-se ao Pai Celestial, espiritual, para assim vivermos. Ele quer que você obedeça e seja repreendido para você viver eternamente com Ele. Aleluia! Versículo 10. Os nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo o que lhes parecia melhor. Deus, porém, olha a importância e o encorajamento para você, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Agora vem um encorajamento para você, fortalecer os joelhos fracos. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento que é recebida, mas sim de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Versículo 12. Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Olha que encorajamento. Façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Vou pedir para os levitas virem à frente, por favor. Podem se levantar. Louvado seja o Senhor Jesus. Amados, hoje, com essa palavra tão séria, o arrependimento ficou para o final do culto. Hoje o Espírito Santo está querendo que você faça uma autoanálise na sua vida. Será que nós estamos abertos à repreensão? Pode fechar os seus olhos. Será que verdadeiramente nós estamos abertos à disciplina? Será que você hoje é orgulhoso? Ou você hoje é humilde para receber esta disciplina? Será que você está verdadeiramente atento ao que estão te dizendo? Ou você é autossuficiente dentro do seu orgulho? O Espírito Santo quer que você olhe o seu coração, que você examine o seu coração. Será que os seus lábios falam que você é humilde, mas as suas atitudes mostram o oposto? Será que quando você olha para a sua vida, você vê soberba, você vê orgulho, autossuficiência, mas quando você lê qualquer versículo dos evangelhos, você vê uma vida de humildade em Cristo Jesus? Será que você reconheceria Cristo nos dias que Ele viveu? Ele, sendo Deus, se esvaziou e foi humilde, aceitou a obediência ao Pai. No dia de hoje, o Espírito Santo está te convencendo a você reconhecer os seus pecados, matar, extirpar toda raiz de orgulho e soberba, extirpar a teatralidade, extirpar aquela posição que você quer ter de honra entre os demais, e que você abra o seu coração para ser repreendido, para ser corrigido, para ser disciplinado. Repita comigo: meu Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da soberba, do orgulho, da autossuficiência. Eu me arrependo, Senhor, porque eu me considero melhor que os outros. Eu me arrependo de ter julgado tantos os outros e não ter enxergado o cisco no meu olho. Eu me arrependo, Pai, de não ouvir a Tua palavra e obedecer. Eu me arrependo, Senhor, porque Jesus obedeceu e eu não quero obedecer. Eu me arrependo, Senhor, porque Pedro aceitou a repreensão de Paulo, mas eu não aceito a repreensão de ninguém.
Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Hoje, Senhor, eu quero que os meus dias voltem a ser contados no livro da vida. Não me deixe, Pai, na escravidão do pecado, mas que eu ande debaixo do Espírito de obediência, que eu possa reconhecer o tamanho do sacrifício redentor de Cristo, e que eu possa, Senhor, ter a consciência espiritual, o quão difícil é entrar pela porta estreita. Senhor, hoje eu te aceito, Jesus Cristo, como meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo do meu orgulho. Eu quero abominar o orgulho. Eu quero abominar o melindre. Eu quero abominar, Senhor, todo esse orgulho. E me lave, Pai, no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Senhor, por favor, escreva o meu nome no livro da vida e apague o meu nome no livro das trevas. Escreva o meu nome no livro da humildade e apague o meu nome no livro dos orgulhosos. E hoje eu nasci de novo. Aleluia. Aleluia. E agora vamos para a bênção final. Pai, no poderoso nome de Jesus, abençoe, Senhor, a todos que estão nos ouvindo, Senhor, através das mídias digitais. Abençoe, Senhor, todos que estão aqui presentes e os seus familiares. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, entender a urgência, Senhor, deste tempo. Entender, Senhor, o quanto melindrosos e orgulhosos nós éramos, Pai, e conseguir nos arrepender e mudar de rota, Pai. Nos coloque, Senhor, a humildade de Cristo, Pai, que foi obediente em tudo, Pai. Abençoe a todos, Senhor. Não permita, Pai, que ninguém saia daqui hoje, Senhor, sem reconhecer o quanto orgulhoso é. Não permita, Senhor, que ninguém saia daqui hoje, Senhor, se achando melhor do que Barnabé e os demais. Que ninguém saia daqui hoje, Senhor, se achando melhor que Davi, Pai, que teve que ser repreendido seriamente. Senhor, eu lhe peço, Pai, que extirpe, Senhor, o melindre do santo ministério. Extirpe, Senhor, o melindre da igreja santa do Senhor. Extirpe, ó Pai, e corte totalmente toda a raiz de orgulho, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter a humildade, Pai, de Cristo, focar nele e entender que o arrependimento é para que nós possamos avançar segundo a estatura do varão perfeito. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, abençoe a todos e os seus familiares, proteja-os na área da saúde, na área da família, na área espiritual, que as famílias possam se alicerçar na rocha, que os pais possam repreender seus filhos em amor, não em violência, em soberba, que todos possam andar no Espírito e na obediência, ó Pai, e que principalmente possamos, Senhor, nos preparar em arrependimento e santidade, em espírito e em verdade. Abençoe a todos, Senhor, que tenham uma decisão difícil, para que possam tomar essa decisão com base nas Sagradas Escrituras. Abençoe a todos, Senhor, que estão passando por momentos de dificuldade, Senhor, seja eles financeiros ou de saúde, Pai, ou seja eles, Senhor, de realmente opressão do inimigo, Pai. Que o vosso Santo Espírito, que é o Espírito da paz, possa trazer a paz que excede o entendimento. Dê, Senhor, força, fortaleça, Senhor, fortaleza, Pai, para que eles possam, Senhor, ser fortalecidos no Teu amor. Abençoe a todos, Senhor, que precisam, Senhor, ser revigorados.
Fortaleça, Senhor, os joelhos vacilantes e as mãos enfraquecidas, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, dê um espírito reto, Pai. Dê um coração reto, Senhor. Dê, Senhor, a certeza, Senhor, e a confiança no Teu nome, ó Pai. A confiança na cruz de Cristo. Realce, Senhor, e revigore a confiança, Senhor, no nome de Jesus, Pai. E que essa igreja possa se preparar em humildade e arrependimento, como é aquela igreja de Filadélfia, que era fraca, para a volta de Jesus. Abençoe, Senhor, este novo local do altar, Pai. Que se for da Tua vontade, Senhor, que nós entremos naquele local. Mas que se não for, Pai, nós não entremos, Pai, porque acreditamos que a Tua vontade é o melhor para nós, Senhor. E eu lhe peço também, ó Pai, abençoe a todos, Senhor, que estão se esforçando também com o seu tempo, com os seus dons e talentos, Pai, para servir a Ti, Senhor, neste santo ministério. E todos, Senhor, também entenderam a responsabilidade com seus dízimos e ofertas, para que não falte, Senhor, mas que também, Senhor, esta provisão não venha com o engano das riquezas, ou com a preocupação das coisas dessa terra, mas que seja uma provisão, Senhor, na medida certa, para que ninguém se afaste de Ti, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, Pai, que a palavra de hoje possa gerar vida, e vida em abundância para todos nós. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a tua paz. A paz que excede o entendimento. Pelo poder maravilhoso e doce do nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, uma salva de palmas a Cristo Jesus.